Tudo bem, pessoal? Estou tendo hoje a grata satisfação de bater um papo aqui com a Giovana Cola. Ela é uma representante da causa aqui em Guarulhos dos deficientes físicos. Ela tem um projeto que ela influencia muita gente no Instagram, no Facebook também, né, Giovana? Mas o Instagram dela bomba porque ela realmente é uma voz para as pessoas que tanto sabem a importância do respeito ao deficiente físico. E hoje é o Dia Nacional do Deficiente Físico e também o Dia Internacional da Menina. Então a gente vai ouvir nada mais, nada menos do que a Giovana Cola, uma menina, apesar dos seus 20 anos, né? Mas uma menina que representa o guarulhense, representa a importância de cada dia mais falarmos do importante assunto que é a mobilidade, a acessibilidade, o deficiente físico poder ser incluso em qualquer situação, porque, como eu digo para os meus amigos, nós somos todos iguais. E eu queria começar com você, falando desse Dia Internacional da Menina. Você estava me contando um pouco antes que é um dia muito importante, que você chegou até a fazer um estudo sobre isso. Então, conta pra gente a importância desse dia. Bom, eu acredito que esse dia é muito importante porque nós, meninas, mulheres, a gente não tem uma voz. A gente luta a cada dia para conseguir chegar em algo que os meninos e os homens não fizeram nenhum esforço para conseguir. Então, hoje, a gente luta por estudo, por igualdade salarial, que é algo que era o mínimo, né, que a gente deveria ter. E, principalmente, meninas que não têm condições financeiras, estudo digno para conseguir isso. Meninas que nascem com apenas um foco e, infelizmente, não é nem culpa delas, é culpa de uma história já, né? Que as mães acreditavam, as mães foram ensinadas assim, a só trabalhar, estudar não pode, né? Só pode lavar roupa. Acho que isso é até cultural, Sim, é histórico, é né? histórico, é cultural. E elas já nascem sem esperança de um futuro, de serem médicas, elas têm a vontade, mas na cabeça delas, elas nunca vão conseguir. E essas meninas, muitas vezes, são aquelas que são estupradas quando crianças por familiares, por amigos dos familiares, e que não têm o mínimo conhecimento para saber que a culpa não é delas. A culpa não é delas. E elas acabam engravidando, jovens demais. A porcentagem de meninas que morrem por isso é enorme hoje no Brasil. Enorme. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E esse dia é muito importante por isso, para a gente falar, para a gente ter voz. Porque eu acredito que essa cultura está se desfazendo porque cada vez mais as mulheres e as meninas muito mais jovens estão tendo voz e estão lutando pelos seus direitos. Então, hoje, se uma mulher e uma menina futuramente pode votar, é porque há muito tempo atrás uma mulher lutou por isso. E futuramente novas mudanças vão vir porque essas meninas de hoje vão lutar por algo. Então, precisa ser revisto muitas coisas, estudos na escola precisam ser revistos, até no fundamental, nas criancinhas, uma professora que interfere uma menina de brincar com carrinho com o menino, não é errado. E hoje as professoras às vezes fazem isso por impulso, e não é errado. Tem que começar tanto da escola como de casa, os pais incentivando uma menina que pode ser uma jogadora de futebol. Tem que começar de casa. A gente estava falando agora do futebol, né? Sim. Inclusive somos corintianos e o futebol é a paixão nacional. E não importa se menino ou menina, importa que a paixão das pessoas que faz até com que a gente se una. Sim, Eu sou pai de uma menina de 10 anos que às vezes quer ficar adulta logo e é o contrário, porque quando a gente fica adulto a gente quer voltar a ser criança, né? Então essa questão de ser falado de todos os assuntos, na minha opinião, ela é bastante importante. Sim. E esse Dia Internacional da Menina, então, comemorado hoje, é um dia especial para que se fale do assunto sem medo, sem vergonha de querer uma sociedade cada vez mais igualitária e melhor, né? Exatamente. É isso aí. E o mais importante do assunto de hoje, que hoje também é o Dia Nacional do Deficiente Físico, o Dia Internacional, eu estava fazendo minha lição de casa, é no dia 3 de dezembro, mas na data de hoje é o Dia Nacional, ou seja, aqui no Brasil comemora-se o Dia do Deficiente Físico.
E apesar de não dar para perceber, a Giovana ela tem uma prótese. Passa batido, a gente está batendo um papo aqui, né? E passa batido. Então, o que eu pude pesquisar é que a importância desse dia, Giovana, e aí vou fazer algumas perguntas para que você esclareça para os nossos amigos o quanto é importante falar desse tema, mas a importância é conscientizar a sociedade, e no nosso caso aqui os guarulhenses, de ações e políticas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos do deficiente físico. Eu fui buscar até um conceito e ele traz aqui que o deficiente físico são aquelas diferentes condições que comprometem a mobilidade, a coordenação motora geral e até da fala. Porque não só um membro ou qualquer deficiência física perceptível, mas nós temos aí, parece que em Guarulhos, quase 50 mil surdos que precisam, por exemplo, ter uma legenda num vídeo, precisam ter ali uma interpretação de Libras, né? Isso, você falou que estava estudando? Sim, na faculdade eu estudo Libras. Que legal, e as pessoas acabam não tendo muito aí o acesso a Libras. Não, e assim, não digo nem só em vídeos, em um restaurante, uma pessoa não consegue pedir uma comida, porque o funcionário não sabe Libras. Você sabe que eu estava esses dias passando por um bairro aqui de Guarulhos, e eu comentei sobre essa questão da inclusão no mercadinho, na periferia aqui de Guarulhos, e a dona do mercado me confessou que ela começou a estudar Libras, porque ela tem um cliente que vai no mercado todos os dias, quase todos os dias, e é surdo, ela não conseguia se comunicar adequadamente, e aí ela começou a fazer um estudo da língua por conta, autodidata, e hoje ela consegue conversar com esse surdo que tem essa deficiência auditiva, que é muito comum, como eu falei, quase 50 mil guarulhenses. As pessoas não têm nem ideia, 50 mil pessoas é uma cidade, né? E segundo a OMS, 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência física. A gente não tem nem noção, né? Não. As pessoas nem percebem. Não, e assim, muitas pessoas consideram a minoria, né? Na minha empresa eu já fiz um estudo sobre isso, sobre como as empresas deixam os deficientes de lado quando vão projetar qualquer projeto, seja um estabelecimento ou até um projeto dentro da própria empresa, por serem a minoria. Só que a gente levou em consideração assim, se a gente focar nessa minoria, eles não têm acesso a outros lugares. Então todos vão se reunir em um só lugar. E essa minoria vai se passar a ser a maioria. É verdade. Então, hoje não é mais a minoria. Hoje é nossa obrigação. É nossa obrigação saber pelo menos bom dia, Libras. As pessoas não sabem dar um bom dia em Libras. E é tão absurdo que se a gente levar em consideração, a gente não sabe se comunicar com outra pessoa. Não sabe. As pessoas se esforçam tanto a aprender inglês. Por que não se esforçam para conversar com alguém que pode ser seu vizinho? Talvez poderia até fazer parte da grade curricular de escolas, né? Deveria ser. É básico. É básico. Hoje tem escolas que já possuem na sua grade, só que são escolas, assim, particulares, para uma classe super alta. Super alta. Que é um absurdo. Sabe? Você... Em países desenvolvidos, desculpa até te interromper, Giovana, em países desenvolvidos, a gente percebe que a escola pública é referência, que a saúde pública é referência, que a segurança pública é a referência. E quando tem a ação do Estado em todas as pautas, aí a particular acaba sendo a minoria, né? Sim. Então é uma inversão de valores, talvez até pela deficiência do nosso Estado, e quando eu falo Estado como um todo, né? Município, o Estado e a Federação, mas o Estado como um todo, o Brasil todo, ainda tem muito que evoluir, principalmente nessa questão de educação. Inclusive, eu acho que essa questão de perceber e falar do assunto, das necessidades do deficiente físico, seja qual for a sua deficiência, tem tudo a ver com uma mudança no processo educacional, não é? Muito, muito. Eu percebo muito por mim. Eu nasci sem uma perna. Então, na verdade, eu nasci com um membro que não ia se desenvolver. E quando eu tive 1 ano, eu retirei esse membro para poder usar uma prótese e tocar a vida, né? E eu coloquei a prótese com 1 ano e eu já entrei no colégio. Então, eu aprendi a andar de prótese ao mesmo tempo que eu estava no colégio. E o meu colégio não tinha preparo algum para deficiente. Então, como eu entrei muito jovem e eu precisava andar, eu precisava aprender a andar,
o colégio se adaptou junto comigo. Então, por minha causa, o colégio colocou barra, o colégio colocou mais rampa. E hoje é a primeira coisa que eles pensam. Então, às vezes, precisa só de um clique para a pessoa perceber, nossa, precisa mudar, tá errado isso aqui. Então, eu acho que se a gente começar a falar mais sobre, se a gente começar a introduzir mais os deficientes nesse meio comum, as coisas vão ser muito mais tranquilas, tanto no colégio, como no estabelecimento, como em casa. Aproveitando esse seu gancho, que você contribuiu pela necessidade de ter essas facilidades no acesso devido à sua deficiência na sua escola, você meio que foi uma professora na questão de acessibilidade e inclusão no seu colégio. Qual que é a sua opinião sobre Guarulhos? O que você tem percebido, até na questão de bares? Você é uma jovem, bonita, que deve frequentar bares, restaurantes. Como que tem sido a sua percepção para os estabelecimentos comerciais aqui na nossa cidade? É bem precário, muito precário. A gente hoje não vê preparo algum, tanto de infraestrutura quanto de funcionários. Então, isso eu digo não só para surdos, eu digo para mim mesma. Os funcionários não estão preparados. De eu chegar num local e eu pedir uma fila preferencial, porque não tem condições de eu ficar em pé numa fila de 3 horas. E não saber o que fazer. Um absurdo é, por exemplo, o Outback, que é um restaurante famoso. Antigamente, eu não sei como está hoje, porque eu nem peço mais. Mas antigamente, se eu chegava num grupo de 5 pessoas e eu pedia a fila preferencial, só 2 podem ir, eu e mais um acompanhante. Ou seja, eu sentava numa mesa separada do grupo que você estava. Por não poder ser o grupo inteiro. Ou seja, eles me isolavam por ser deficiente. E não, se eu estou com 5 pessoas e eu preciso de uma fila preferencial, os 5 vão comigo. Sim. Independente se eles são ou não deficientes. Então, assim, hoje a gente não vê rampas nos locais, a maioria são escadas, não vê elevador, não vê piso tátil para pessoas cegas. A gente não vê isso. Sabe, locais com mezanino, a gente não vê um simples elevador. Não precisa ser um elevador chique. Pode ser aquele simples. Sim. Não vê, ao invés de colocar uma escada, põe uma rampa. E como você falou que não volta mais a esse restaurante, acredito que muita gente deixa de frequentar alguns estabelecimentos. Sim. Por não ter essa facilidade. Né? Não é nem questão de não voltar, mas eu não solicito mais. Pelo constrangimento. Então, assim, e realmente algumas pessoas acabam deixando de ir. Porque não tem nexo, sabe? Já deixei de ir em muitos lugares pela forma que você é tratado. Um exemplo é na Termas dos Laranjais. Que eu tive um grande problema, grande mesmo, assim, e é muito difícil eu ficar mal por preconceito. Hoje é quase impossível. Porque graças à educação que eu tive da minha mãe. A minha mãe me preparou desde bebê para isso, porque ela sabia que isso ia acontecer. Então, quando eu caía, quando criança, minha mãe não me ajudava a levantar. Porque ela falava, ela tem que aprender a levantar sozinha. Porque eu não vou estar lá sempre para ajudar ela e ela tem uma dificuldade muito maior. Então, graças ao ensinamento que eu tive da minha mãe, hoje eu não fico. Mas lá eu tive uma situação que eu fiquei muito mal, que estragou toda a minha viagem, que eu estava muito ansiosa, eu quis ir embora, por simplesmente eu solicitar uma cadeira no local, porque o que as pessoas fazem? Elas deixam as bolsas nas cadeiras e vão aproveitar o parque. Só que parque aquático, principalmente, eu preciso andar sem a prótese, porque vai enferrujar. Então eu ando ou de cadeira de rodas, que não tinha no local, ou pulando. Imagina, eu ir pulando de um lado do parque para o outro. Não dá, eu tenho 20 anos já. Uma criança, quando eu tinha 5 anos, era tranquila. Agora, com 20 anos, dói tudo, né? Até se divertia quando eu tinha 5 anos, agora não dá mais. Não dá. E eu só solicitei uma cadeira. E foi um show. Show. Não tinha, não era possível me dar. Ou eu sentava no chão, o segurança falou. Eu vou até aproveitar esse seu gancho e dar um recado para os locais que não se preparam para receber pessoas com deficiência física. Segundo a OMS, eu vou repetir, 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência. Então, talvez o mundo está perdendo a oportunidade de ter 1 bilhão de pessoas, é o que você falou, né? Sim.
Não é minoria, não. É maioria. E precisa ser vista adequadamente. Né? Sim, sim. E me fala uma coisa, eu pesquisei também que o custo de vida, em média, é 1/3 maior do que o custo de vida de uma pessoa sem deficiência física. Sim, muito. Principalmente. Por isso que muitas deficientes não possuem prótese, ou possuem, assim, em estados precários, porque o que o governo oferece é péssimo. Assim, péssimo, é desumano. A minha primeira prótese foi do governo e, assim, eu não fiquei 3 meses com ela. Graças a Deus, eu tenho condições de ir em um local que me oferece total auxílio. Mas é caro, muito caro. E eu tenho sorte por ter nascido sem. Então, Você estava me dizendo que ela é de fibra de carbono, fibra de né? carbono. É Então, bem mais ela- leve do que, imagino, as mais simplesinhas. Sim, sim, mas é um material bem mais caro. Sim. E é tudo de fora. Do Brasil não produz. Então, assim, eles produzem, mas é bem ruim. Difícil acesso. É, E ruim a questão bem de qualidade. então, assim, é tudo de fora. As pessoas que não têm condições, hoje, sofrem. E é triste ver. É triste ver uma pessoa só querer uma perna, só querer um braço. E às vezes eu... Para se locomover, né? Sim, Pra pra poder você viver normalmente. E às vezes, assim, eu me culpo até. Eu falo, poxa, eu tenho tudo. Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho. E quando as pessoas falam, nossa, você é uma vencedora, eu não falo que eu sou. Eu não gosto. Porque eu tive tudo. Eu tenho uma prótese impecável desde 1 ano de idade. Se ela quebra, no dia seguinte eu consigo arrumar ela. Quem não tem essa possibilidade, né? E assim, Quantos milhões ou até bilhão que a gente viu aqui nesse índice? Não tem. Não tem uma simples cadeira de roda. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, voltando até na importância da educação relacionada ao deficiente físico. Você acha que o processo educacional, ele influencia positiva ou negativamente na questão do preconceito com os deficientes físicos? Sim. Se nas escolas, na educação, desde a raiz, porque eu acredito que todo problema, não só com preconceito, a gente tem que mudar da raiz. Então, se na raiz você ensinar que o preconceito é errado, que são pessoas comuns, como qualquer outras, acabou. Eu tenho amigos no colégio que eu estudei desde 1 ano de idade, que hoje nem lembram que eu não tenho uma perna. A minha melhor amiga, eu conheço ela desde 1 ano de idade, ela nem lembra. Então, assim, é tudo educação. Tudo educação. Eu não digo nem na escola, dentro de casa. A partir do momento que os pais não precisam encontrar alguém na rua para você abordar o assunto, você vê na TV isso sempre. Se os pais, se a escola, se os professores introduzirem isso no meio comum das crianças, não vai ser mais uma surpresa. Não vai ser, sabe? Passa a ser natural como é. Exatamente. Como é natural, né? Eu vejo, assim, um grande exemplo é aula de educação física para mim. O meu professor, ele teve que remanejar todas as aulas para poder me incluir. E ele comenta nas minhas publicações no Facebook, eu era a pessoa mais ativa nas aulas, porque eu podia fazer. Então, assim, e fora que, para você introduzir isso na educação, os professores têm que se educar. Porque se você introduz isso de uma forma errada, destrói tudo. Tudo. Porque, às vezes, o excesso de cuidado acaba atrapalhando muito. Então, assim, a mãe dessa minha melhor amiga, quando eu comecei a sair com ela, que eu ia pra casa dela com 3 anos, eu tirava a prótese e ficava pulando. E ela andava atrás de mim, assim, toda cuidadosa. E a minha amiga falou, mãe, para, tá feio isso. Ela é normal, ela é comum com 3 anos. E a minha tia, ela fala até hoje, isso foi um tapa na minha cara. Porque é uma pessoa normal. Sim. Então, isso tem que ser revisto urgentemente. E eu acho que para ser revisto, a melhor forma é falando. Sim. Com naturalidade, convivendo, trazendo para as pessoas. Dá a impressão que às vezes as pessoas têm medo, né? De um afastamento que não faz o mínimo sentido. Sim, e não é Se você... tiver curiosidade de perguntar, você se incomoda quando alguém pergunta? Não, eu até prefiro. Porque se eu explico, acabou a curiosidade. Sim. Mas se eu não explico, começa a surgir dúvidas que não tem nada a ver. E as pessoas vão criando hipóteses, e eu falo, gente,
é comum, pode tocar, não tem problema, não morde, não machuca. É isso aí. É um assunto bastante importante. Eu acho que a gente vive uma fase, uma era de mudanças, né? As pessoas, talvez muita coisa que está acontecendo, até nessa pandemia de saúde que a gente está vivendo, para as pessoas acordarem e perceber que quando morrermos, vamos todos para o mesmo lugar, ninguém é diferente de ninguém, muito pelo contrário, ninguém é melhor que ninguém, e a gente aprende a cada dia, como eu estou aqui aprendendo com você, e é muito satisfatório esse bate-papo, onde a gente tem oportunidade, inclusive, de divulgar para as pessoas. Hoje a rede social ajuda muito nisso. Você faz um belo trabalho, eu também gosto muito das redes sociais, e as pessoas poderem, às vezes, tirar alguma dúvida do que você falou, e talvez amanhã, se encontrar uma pessoa com uma certa deficiência, vão ficar mais tranquilas Sim. de bater um papo, perguntar se tiver curiosidade, e assim vai, porque é algo natural, somos todos iguais no fim de tudo. E aqui, para fechar o nosso bate-papo, que está muito saudável, como foi a sua adaptação à sua prótese? Você falou que com 1 ano de idade você já tinha a sua primeira prótese, né? Então, praticamente, você passou a sua vida, para você é comum, é muito normal mesmo. Como eu falei, a gente está aqui batendo um papo, é capaz da gente nem perceber, mesmo com os seus amigos. Mas como foi essa adaptação? Então, eu coloquei com 1 ano. Eu faço a minha prótese no mesmo local há 1 ano, já desde 1 ano. Desde 1 ano. Na Bione Center. E graças a eles, eu tive uma adaptação muito tranquila nessa questão de conforto. Então, eles sempre prezaram o meu conforto. Tanto que a minha prótese, ela é menor até, bem menor do que de muita gente que tem desarticulação de quadril, porque eu nunca me adaptei ao jeito normal. Nunca, porque geralmente era bem alto aqui. Ela vem até a sua cintura. Antigamente vinha até bem mais alto e eu não conseguia. Então, a gente foi ajustando. Hoje ela é, tipo, mínima e hoje a gente chama de cesto. É um cesto que ele já vende para outras pessoas. Então, a minha adaptação em questão de conforto foi tranquila. Agora, a adaptação de quando eu aprendi a andar foi mais difícil, porque a calçada é toda quebrada, então me dificultava muito. Buraco na rua, isso dificulta muito. Eu aprendi a andar no Shopping Internacional, porque foi bem na época que lançou o shopping, então o chão era lisinho. Sim. Eu ia aprendendo a andar tranquila. Na escola, por eles terem mudado, então a gente fazia a filinha, você começa com a prótese e o andador. Depois você tira o andador e só a prótese. Ia todo mundo atrás de mim com o andador, pra ir me adaptando. Hoje, é tranquilo, eu nem sinto. Eu sinto só quando, assim, dia inteiro de prótese. Aí eu chego em casa, eu falo que é a mesma sensação de você tirar um sapato apertado. Sim. Isso é aquele alívio. Mas hoje eu já ando perfeitamente, não faço mais, porque a gente tem que fazer uma adaptação, a gente vai treinando o andar na clínica. Treina por um bom tempo. Pra você saber subir escada, descer escada, andar em desnível. Hoje eu não faço mais isso, não preciso há muitos anos já. Mas isso é porque eu nasci sem. Sim. Então, existem pessoas que perdem. E aí já é outro processo, é bem mais difícil, porque elas têm que reaprender. E acredito que até o cérebro delas já acostumou a andar com uma perna natural, e aí ela passando a ter uma perna artificial, o termo que a gente usa? Mecânica, né? Uma perna mecânica deve ser muito traumático acostumar o cérebro a mudar esse conceito. Mudar, né? E assim, até o psicológico. Sim. Lá onde eu faço, tem muito idoso que perde. E às vezes até o Anderson, que é o dono de lá, ele me liga e fala: Gi, conversa com ele pra ver que uma menina jovem consegue ter uma vida normal, porque imagina, você teve uma vida com 2 pernas e do dia pra noite você não tem mais isso. Sim. E eles não querem experimentar a prótese, não aceitam. E aí, assim, aí que parte de um trabalho tanto psicológico, porque é difícil mesmo, não é todo mundo que tem essa cabeça aqui, é comum. E assim, a sociedade, a infraestrutura que precisa mudar muito, ônibus, metrô, a pior coisa do mundo é aquele vão entre o metrô, entre a plataforma e o metrô. Aquilo pra mim é a pior coisa. Precisaria de uma encostar, rampa, porque assim, linha azul encosta. O dia que eu peguei a linha vermelha, que é um vão assim grande, então a prótese engancha. Se engancha naquilo, esquece, eu caio.
eu caio e o metrô sai. Então, assim, tem que mudar muito, muito. O tempo do metrô, que ele fica com a porta aberta, eu não vou sentada no metrô. Eu vou me segurando. Porque não dá tempo de eu levantar do banco preferencial, ir até a porta e sair. Até eu levantar e sair, já fechou, eu perco a estação. E existem, se você conhece, políticas públicas que já estão revendo isso. Eu sei que aqui em Guarulhos tem uma subsecretaria, né? Sim. Eu imagino que no estado tem algum tipo de ação pública também, mas pelo que você está me dizendo, então ainda tem muito que evoluir. Muito mesmo. Evolui tanto de infraestrutura quanto de cabeça, porque hoje as pessoas, eu não peço para uma pessoa levantar do assento preferencial, porque eu acho um absurdo eu ter que pedir para alguém levantar. Sim. Então eu não peço. E assim, eu não conheço. Eles falam que tem mudanças, que eles estão trabalhando em mudanças, mas falam isso desde quando eu tinha 1 ano de idade. E eu não vejo mudança. Nenhuma. Em ônibus, o que a gente mais vê é motorista que passa direto quando vê um cadeirante no ponto. Só para não ligar o elevador. Nossa. É o que a gente mais vê. Ou então os próprios passageiros reclamam porque vai ter que ter um tempo maior para ligar o elevador. Ou até mim mesma, sabe? Tem gente que não entende por que eu tenho que descer pela frente do ônibus. Porque atrás é muito alto e eu caio. Na frente é mais baixo, eu consigo descer. Tem gente que não aceita. O próprio motorista? Não, ou as pessoas, os passageiros? Os motoristas, os que eu pego, já me conhecem e eles super me ajudam. Mas tem alguns que não gostam também. Mas eu acredito que seja muito pior para cadeirante. Que é um trabalho maior, o motorista tem que descer, prender o cadeirante lá atrás. Então eles passam direto mesmo, e o cadeirante que fica esperando o próximo. Então tem que mudar muito esse estilo de vida das pessoas que não são deficientes. Não é a gente que tem que mudar o nosso estilo de vida. Perfeito. São as pessoas. Perfeito. E nesse Dia Nacional do Deficiente Físico, a gente fica com essa aula da Giovana Cola. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, entra nas redes sociais, é só procurar Giovana Cola, né? E eu tive uma aula aqui e realmente desperta na gente a importância e principalmente o estímulo às pessoas refletirem sobre isso. Para mim foi realmente uma lição. É claro que a gente sempre teve aí uma percepção da importância dessa pauta, mas esse nosso bate-papo ele despertou ainda mais curiosidade da minha parte e realmente uma percepção de que as pessoas precisam falar cada vez mais, mas não só falar, agir em prol de mudanças. Sim, exatamente. Eu vejo muitos estabelecimentos mesmo, até o próprio governo, que quer mudanças, mas não chega na pessoa deficiente para saber o que precisa de mudanças. As pessoas hoje elas partem muito por achismo. Então eu acho que ele precisa disso, eu acho que ele precisa daquilo, mas não vão até a raiz e perguntam o que você precisa. Porque se você perguntasse, eu tenho certeza que pelo menos 80% já teria sido resolvido, porque são coisas simples. Então, aos nossos governantes, vamos conversar um pouco mais com os deficientes físicos, saber da dificuldade e ter um pouco de compaixão. E aos profissionais, seja do trânsito, como você citou aqui do ônibus, que anda de ônibus, pelo que eu percebi, mas bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, ter essa percepção da importância e tratar com naturalidade, porque é o efeito contrário, né? Essas pessoas que ficam muito preocupadas ou muito curiosas acabam criando um constrangimento, sendo que é uma coisa natural. Se tiver curiosidade, pergunte. Que bom, fiquei muito feliz. Hoje, além do Dia Internacional da Menina, o Dia Nacional do Deficiente Físico, um bate-papo muito legal aqui com a Giovana. E para a gente fechar, se você quiser dar um recado pro pessoal. Eu só peço um pouco mais de respeito. Respeito não pelo deficiente físico, pelo próximo em geral, mas principalmente com aquelas pessoas que já se sentem inferiores. Elas não precisam se sentir mais inferiores pelas suas ações. O mínimo que você pode fazer é estender a mão com respeito e ver o que ela precisa. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso com muita serenidade e muito respeito, ela vai te tratar da melhor forma possível. É isso aí. É isso. Você é uma menina muito inteligente, muito esperta, e eu tenho certeza que vai influenciar muita gente. Eu queria te parabenizar por isso que você está fazendo, que as pessoas refletirem um pouquinho sobre o assunto. Parabéns.